Ah, pessoal, vocês sabem a diferença entre modelo, construto, conceito e teoria? Se não sabem, fiquem com a gente até o final, porque você vai saber isso tudo e um pouquinho mais. Mas antes, inscreva-se logo no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para você ficar ligado a todas as nossas novidades, tá bom? Tem sempre uma coisa nova aqui para você. Então, ó, já, após a nossa vinheta. Então, pessoal, vamos ver a diferença entre construto, modelo, conceito e teoria. Mas antes, pessoal, lembrando, inscrevam-se no nosso canal. Acompanha só aqui essa figurinha. Bom, a teoria, ela é um conjunto de conceitos, que é um conjunto de modelos, que é um conjunto de construtos. Eu passo essa referência e vou deixar no final do vídeo essa referência aqui do David Silverman, tá? Na página 52, que ele coloca bem essas diferenças. Portanto, construto, modelo, conceito e teoria estão interrelacionados numa ordem de precedência. Vou repetir, tá, pessoal? Então, olha só, o construto, tá vendo aqui o construto? Ele é uma equação. Várias equações juntas vão formar um modelo. Eu vou dar vários exemplos, tá? Essa combinação de modelos forma um conceito, a combinação de conceitos forma uma teoria. Portanto, olha só, eu quero uma teoria, eu vou ter vários conceitos. Conceitos vão me levar a modelos, e cada modelo tem um construto. Cada construto tem uma equação associada a ele. Então vamos ver aqui uns exemplos que eu separei. Para vocês entenderem, isso aqui é uma equação estrutural. Para quem nunca estudou, recomendo fortemente que entenda um pouquinho primeiro o que é a equação estrutural e para que serve. Então, olha, tá vendo esse oval aqui? Isso aqui é chamado de variável latente, tá? E esse retângulo, ele é chamado de variável observável. Para que serve a equação estrutural, pessoal? Para você ter uma ideia da utilidade desse tipo de ferramenta. Vamos lá. Tem coisas na natureza que eu não consigo observar diretamente. Por exemplo, satisfação, alegria, nível de felicidade, tá? São situações, são variáveis que são latentes. Mas como é que eu observo elas? De forma indireta, através de um questionário, por exemplo. Então eu posso montar um questionário e assim é feito, né? Se vocês observarem aqui, vamos supor que eu tenho aqui, olha, a variável latente, a variável que eu quero observar, que seria o equivalente à variável dependente, tá? Do modelo estatístico convencional. Então, esse seria modelo variável dependente. Dependente que é aquilo que eu quero analisar. Verifica que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 entradas. Cada entrada dessa, sabe o que é? É uma pergunta no teu questionário. Veja que cada pergunta no teu questionário está relacionado diretamente ao que você está querendo observar. Então, vamos supor que você estivesse estudando satisfação e dessa satisfação você tivesse 5 perguntas. E veja, eu tenho o Z, que seria o equivalente ao Y, tá? O A é esse lambda aqui, chamado também fator de carga. O X é o X, a variável independente no caso aqui, mais o B, que seria aqui, sabe o que? O erro. Então, vou repetir, tá, pessoal? Variáveis, aqui é o erro, tá? Variáveis observáveis, que são perguntas no teu questionário. Cada uma dessas aqui é uma pergunta para o seu questionário. O fator de carga, que é o que mostra o peso, né, dessa pergunta com relação à tua variável latente. Então, aqui os pesos podem ser diferenciados, tá? Então, vou te mostrar outro exemplo aqui. Olha aqui, satisfação com o governo. Aqui tem governo da cidade, da província, da região e governo federal, tá? O que seria estadual e aqui municipal, por exemplo. Então, esse aqui já fez uma análise com questionários e o questionário reportou isso. Tá? As questões são 4 questões, uma para cada
variável observável, eu não preciso ter questão aqui não, eu posso ter uma outra maneira de analisar essa variável, uma outra entrada, o exemplo de questão que é o mais comum, tá? Vamos ter o questionário e aqui eu tenho o fator de carga, tá vendo? Para cada variável observável, para entender o que seria a satisfação, tá, com relação a este modelo criado. Então aqui eu estou vendo o modelo, que é um conjunto de construtos. Então eu tenho o construto 4, acompanha a linha, equação, é uma equação, tá? O construto 3, o construto 2 e o construto 1, tá? Fica bem claro isso para vocês. Olha, o modelo mais complexo aqui, se isso aqui fosse um questionário, eu já poderia dizer que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 perguntas. E cada grupo de perguntas, ela tenta entender melhor uma determinada variável latente. Nesse caso aqui, eu estou querendo ver, por exemplo, perturbação, biomassa, diversidade em planta, variáveis que seriam difíceis de você observar e você tecer algum comentário que não da forma indireta, que é assim que a gente faz. Então, pessoal, aqui eu teria um modelo um pouco mais complexo, tá? E nesse modelo, veja que eu tenho 12 variáveis. Eu vou ter 12 fatores de carga, 12, são 4 variáveis latentes ou 4 variáveis dependentes. Geralmente, a gente coloca, como no modelo anterior, vou até voltar aqui para você, a gente coloca do lado direito a variável dependente, que é o que a gente está observando. E do lado esquerdo, a gente coloca, né, os erros e as variáveis observáveis ou independentes. Tá? Geralmente se faz assim. Mas se o modelo ficar complicado, nada impede que eu reorganize ele de uma forma que seja minimamente aceitável, visivelmente aceitável. Tá? Olha um outro modelo mais complexo ainda. Veja que isso aqui é um questionário grande. Tá? Eu já tenho aqui, ó, 23 perguntas, então é alguma coisa que seja 25 perguntas, é uma coisa, como é que se diz, é um modelo mais complexo e mais completo, tá? Agora, tem limite de pergunta? Não, isso aí é uma coisa que a gente vê depois. Vários conceitos desse, vários modelos desse eu teria um conceito e vários conceitos eu teria uma teoria. Então, para dar um exemplo de teoria, essa aqui chama-se EVT, Expectation Violation Theory, ou Teoria da Violação da Expectativa, é da Jurdi Bourgogne, de 1992-93, tá? Veja que aqui eu tenho caracter... O que é isso, pessoal? Sabe que a gente, quando tem uma expectativa, né, e ela se confirma de forma negativa, a gente odeia isso. E quando se confirma de uma forma positiva, a gente fica feliz, tá? Basicamente, olha só, nós temos a característica de quem está comunicando, aspectos relacionais, características de contexto. Pessoal, cada coisa dessa aqui é um conceito, certo? E aí eu tenho o chamado a valência da comunicação. Olha só que coisa interessante. Então, quando a gente tem uma surpresa, ela é positiva, a gente fica feliz, né? Agora, a gente quando desconfirma a expectativa, apresentando o que se chama de valência negativa, ou seja, aquilo que a gente não estava esperando, mas causou má impressão, tá? Existe uma violação do comportamento. Só que essa violação nem sempre é negativa e ela pode ser positiva também, como é o caso aqui. Eu tenho a valência positiva. Então, olha, valência negativa já é um modelo. Valência positiva já é outro modelo dentro da teoria. Veja que eu tenho conceitos, eu tenho modelos. E se você for olhar cada modelo desses, você vai ver que ele foi construído via questionário. E cada linha de questão é uma equação ou um construto que forma um modelo. Portanto, uma teoria ela contém conceitos, contém modelos e contém os construtos, tá? Olha, deixo como referência para utilizar nesse trabalho o livro do David Silverman. Então, pessoal, gostaram? Fiquem conosco e o nosso canal, pessoal, só cresce por causa da sua audiência. Certo? Então a gente olha quantos vídeos a gente produziu e a gente vai produzir ainda muito mais para você.
Então, ó, grande abraço e até a próxima!